Mais uma noite daquelas pra ficar no livro das mais marcantes da temporada. Mais uma com Fernando Diniz. Dessa vez com um jogador a menos. Com um roteiro que fez com que o relógio ficasse estático no segundo tempo. Mas ao mesmo tempo com alguns sinais que todo vascaíno vai decorando pela repetição. Se não vejamos, somos o time que mais teve erros individuais na temporada até aqui. No total somamos 10, onde 5 foram de Hugo Moura. Outra vez corremos sérios riscos de perder pontos por conta de uma falha de um volante que não consegue trazer o equilíbrio que Barros, por exemplo, ao seu lado conseguiu trazer na sua volta. O jovem faz parte do pacote que tem se colocado como o melhor dos últimos anos em uma janela de transferências para o clube. Porque é incrível como todo jogador que chegou tem sido importante. O único que não se firmou é justamente a peça que falta para encaixar nesse quebra-cabeças. Thiago Mendes seria o reforço caseiro ideal para toda essa instabilidade que Hugo Moura tem trazido por ali em 2025. Esses são alguns dos sinais que o torcedor tem enxergado, mas tem mais. A começar pela forma como os 3 pontos foram construídos nessa noite. Porque numa partida disputada em 11 contra 10, é impossível você não afirmar que a vitória não foi construída. O sufoco na segunda etapa seria natural. O Fortaleza cresceu nas mãos de Palermo e o São Paulo havia passado por uma situação idêntica recentemente, mas sobreviveu. A nossa missão era a mesma diante de uma equipe que não finalizava tão bem no campeonato. Porém, nessa noite em específico, o adversário acertou o gol o tempo inteiro. E não foi pouco. Foram 9 defesas de Léo Jardim, na sua melhor atuação da temporada para nos garantir um triunfo importantíssimo. Mas como eu falei, foi tudo construído. Começando por Barros, que ainda não perdeu desde a sua volta ao Vasco, e passando por uma dupla de defesa que passa muita segurança para o seu torcedor, tanto na construção como na destruição também, que é o principal. Cuesta mostra o porquê os melhores jogos do Vasco defensivamente no ano foram com ele em campo. E Robert Renan dispensa elogios que já viemos fazendo. Depois de muitos anos, me parece que finalmente temos jogadores para essa posição, a mais carente de todas. Reforços que chegaram na última janela para corrigir um problema que passa pela ideia de jogo de Diniz, sim, mas que todos sabemos que não é de hoje no clube. Chegamos então a um dos últimos recados entregues pelo campo. O segundo gol é o símbolo da resiliência. Na assistência de um jogador que viajou 25 horas para estar em campo nessa noite e no gol de outro que parou por quase um ano por conta de uma lesão e se tornou outro grande reforço dessa janela. O elenco do Vasco ganha corpo nesse momento da temporada, tendo o Cometa Ryan como protagonista, o menino que se tornou o nosso presente e que a cada dia mais se torna o nosso futuro também, onde certamente se tornará a maior venda da nossa história, numa venda inevitável a se fazer. Mas ao seu lado temos outro protagonista em 2025, aquele que muitos subestimaram e tudo que ele fez para estar aqui precisa sempre ser lembrado. Coutinho é um de nós em campo e nessa noite onde o pequeno mágico chegou à sua 16ª participação em gol na temporada, o intitulado Mortinho por muitos, mas enorme Coutinho para aqueles que sempre souberam do seu potencial, chegou ao seu 44º jogo no ano, fazendo com que o 2025 se torne a segunda temporada em que ele mais disputou jogos nos últimos 10 anos da sua carreira. Uma conquista num jogo marcante que o Vasco não vencia há 22 anos fora de casa. Mais um tabu quebrado por Fernando Diniz. O cara que revolucionou a temporada, livrou o time do rebaixamento e coloca agora o Vasco na briga por uma vaga na Libertadores.